Olá, meninos e meninas. Nossa aula de hoje sobre fonologia, o assunto geral é fonologia, e o nosso assunto específico é a divisão de sílabas. Então, vamos primeiro pensar o que é sílaba. Ora, sílaba para a gente é um grupo de associação. Vamos pensar assim. Quando a gente escreve uma palavra, a gente está escrevendo um som, né? Então, primeira coisa que vem à cabeça da gente é o som. A gente escuta a palavra, né? A palavra está na nossa cabeça como som, como sentido. E aí a gente escreve. Então, toda escrita é uma representação de um som. Normalmente a gente fala o contrário, né? Normalmente a gente fala assim, que som tem essa letra, né? Às vezes a criança é pequena, qual é o som dessa letra? Mas, na verdade, é o contrário. Esse som é representado por que letra, ou por quais letras, né? Isso é que é a ordem das coisas. Primeiro a gente aprende a falar, depois a gente aprende a escrever. Então a ordem é essa, primeiro vem o som, né? Primeiro vem a oralidade para depois vir a escrita. Então, a tentativa da divisão silábica é uma tentativa de separar aquelas palavras que a gente conhece, que a gente aprendeu, que a gente escutou, em pedacinhos, tá? E aí, como é que a gente separa essa palavra em pedaços? Esses pedaços são as sílabas. A gente separa pelas vogais. Então, olhem só. A sílaba é uma vogal ou um grupo de fonemas, porque a sílaba pode ser composta por uma vogal só. Por quê? Porque o núcleo de cada sílaba é sempre uma vogal. E aí, essa vogal pode estar acompanhada de consoantes ou de semivogais. A gente já vai ver. Então, vogal ou grupo de fonemas que se pronunciam numa só emissão de voz, que são essas partes. Por exemplo, se a gente tem a palavra parede, então a palavra parede é uma coisa só. Mas se a gente vai pronunciar em emissões de voz, a gente não vai falar assim, não, a gente vai falar parede. Então, cada uma dessas vogais vai se aglomerar a alguma consoante, né? Então, o A vai se aglomerar ao P, vai fazer pá, o E ao R vai fazer E, e o outro E ao D vai fazer D. Então, aí a gente tem as sílabas. Então, numa só emissão de voz, e que sós ou reunidos a outros formam palavras. Então, por exemplo, casamento. Então, casamento a gente vai dividir assim, casamento. Por quê? Porque a gente vai primeiro separar as vogais. Então, olhem só, eu tenho uma vogal aqui, cá, outra aqui, zá, outra aqui, men, outra aqui, tô. Se eu tenho 4 vogais, eu vou ter 4 sílabas, né? Então, olhem só, cá é uma sílaba, zá é outra sílaba, men é outra sílaba, tô é outra sílaba, tá? Coisa. Aí vocês vão dizer assim, mas coisa tem 2 vogais aí, o O e o I. Pois é, não tem não. Sabe por quê? Porque a sílaba tem uma vogal de núcleo que é sempre o som mais forte. Então, mesmo que eu tenha 2 sons de vogal, como aqui em coisa, o O ou o I, nós temos, na verdade, um som mais forte, que sobressai mais, e um som mais fraco. Então, quando a gente tem a palavra coisa, o som mais forte é o O. Coisa. Quer dizer, o I fica bem menos forte, né? O I fica quase assim, né, na rebarba. E aí, esse I também acontece com o U. Esse I e esse U, que acabam acompanhando as vogais, são chamadas de semivogais, tá? São sons mais fracos. Então, eu vou ter uma vogal só, que é o O, e uma vogal aqui, que é o A. Então, se eu tenho a vogal O, a vogal A, porque o I é semivogal, não é vogal, eu tenho 2 vogais, eu tenho 2 sílabas. Então, ó, uma sílaba está aqui por causa do O, outra sílaba está aqui por causa do A. Tá? Então, esse I é chamado de semivogal. Reparem agora lá. Eu tenho Uruguai, eu tenho U, tenho Uru, ó, outra, e tenho Uruguai. Reparem, eu tenho 3 letras em Uruguai, na última sílaba, ó, guai. Eu tenho 3 sons vocálicos. Só um é a vogal. Qual que é a vogal? Vejam só, guai. Qual é a vogal que mais ressoa? É o A. Repara que ela está no meio, entre as duas.
Pois é, ela está no meio, porque ela é a vogal, ela é a principal. Então, eu tenho aqui o U, que é uma vogal, então é uma sílaba. O outro U, que é a outra vogal, então a outra sílaba. E eu tenho dessas três aqui, o A, que é a outra vogal, então é a outra sílaba. Como é que eu vou chamar esse som de U e o som do I, que estão do lado do A? Semivogais, tá? Então, esse I aqui é uma semivogal, esse U é uma semivogal e esse I é uma semivogal. As outras são vogais. O U é vogal, o U é vogal, e assim por diante, tá? Então, a gente conta as sílabas por causa das vogais, que são os núcleos de cada sílaba. Tudo bem? Então, aí a gente tem que prestar atenção na hora da separação das sílabas, né? Na hora de separar direitinho, a primeira coisa que a gente vai fazer é ver quais são as vogais e já separar. Só que tem algumas observações que a gente tem que fazer aí. Por exemplo, quando a gente tem os dígrafos. O que são dígrafos consonantais? Existe uma outra aula que a gente fala só de dígrafos, né? Mas aqui a gente aproveitando essa aula de dígrafos. Está relembrando a aula de dígrafos, né? O que são os dígrafos consonantais? São letras que representam o mesmo som. Então, o mesmo som, por exemplo, de S, esse som de S forte, S, esse som pode ser representado pelo S, pelo C cedilha, pelo XC, pelo C. A gente tem uma porção de representações desse som, mas são letras que representam um som só. Isso é o dígrafo, tá? Então, olha só. RR, SS, SC, XC, SC. A gente tem aqui o RR, são duas letras, mas o som é do R, é o R forte. SS são duas letras, mas o som é do S, é um som, repararam? Então, a gente, nesses casos todinhos aqui, a gente tem duas letras para representar um som só. Nesses casos aqui, como é que a gente divide esses dígrafos? São duas letras. Uma letra vai para uma sílaba, a outra letra vai para outra sílaba. Tá legal? Então, aqui, olha, o RR. Carrossel, tem o RR e o SS. Então, eu tenho as vogais. Quais são as vogais de carrossel? O A, o O e o E. Se eu tenho três vogais, quantas sílabas eu tenho? 3 também, né? Então, basicamente, eu vou ter carrossel, a sílaba do A, a sílaba do O e a sílaba do E, né? E aí, o que vai compondo os sons consonantais que vão compondo essas sílabas. No RR, eu já sei que vai um para cada lado, um R para cada sílaba. No SS, também vai um para cada sílaba. Então, eu tenho essa formação. Ó, o R aqui e o R acolá. E depois o S daqui e o S de lá. Então, a gente tem, quando a gente tem esses dígrafos aqui, vai uma letra para cada lado. Piscina. Tem gente até que, por conta disso, fala assim, piscina, né? Nascimento. Não pode, é dígrafo. Dígrafo significa que, apesar de eu ter duas letras, eu tenho um som só. Então, a gente vai usar esse SC de piscina com um som que é o S. Então, é piscina, não é piscina. Senão, a gente teria dois sons, um para cada letra. Está errado. Tá? São duas letras e um único som. Então, piscina. Mas são duas letras. Então, como é que eu separo a sílaba? Um S para um lado, o C para o outro lado. Tá? O dígrafo vai fazer assim. Um S para um lado, o C para o outro lado. Isso vai acontecer, por exemplo, também. Olha, exceção. Eu tenho ali o X e o C. De excelente também, né? Mas aí, olha, excelente. É um som só. Mesma coisa, eu vou separar o X para um lado, o C para o outro lado. Então, exceção, o X está aqui, o C está ali. E está aqui o C cedilha. Reparem, eu tenho dois sons de S e duas representações diferentes. Uma representação de XC e uma representação de C cedilha na mesma palavra, né? Mas isso é uma convenção, então vai fazer o quê? A gente decora, porque isso cai sempre na prova e vocês não podem ficar errando, não é isso?
Qual é a outra observação? A outra observação é com esse grupo aqui de dígrafos, também são dígrafos, também são duas letras que tem um som só. Então, por exemplo, aqui, o NH tem som de nhe, nhe. Tem esse som aí palatal, né? O LH tem som de lhe. O CH tem som de che, ge, que. É um som só, tá? Mas eles ficam na mesma sílaba, tá? A gente não pode separar o N para um lado e o H para o outro. Por quê? Porque o H aqui é uma letra que sozinha não faz som nenhum. Dois S's tem som. Um S para um lado, um S para o outro. Mas o H não tem som nenhum sozinho. Então eu não posso separar o N do H. Então eu tenho que juntar. Tem H, tem que ser junto. E a mesma coisa acontece com o Q e o G aqui e o Q. O G e o Q sozinhos, sem o U, tem outros sons. Então, o Q, por exemplo, só tem som grudado no U. Sem esse U, ele não tem som. Então, eles ficam na mesma sílaba, tá? Então, olha, ninho, eu tenho duas vogais, o I e o O. Então, é ni, nho. E o NH faz o som, compõe o som com o nho do ninho. Então, olha, o NH na mesma sílaba. Mesma coisa com ilha, ó. Ilha, o LH na mesma sílaba. Chegue. Então, eu tenho aqui o CH e o GU, dois dígrafos que ficam na mesma sílaba. E a gente não separa, tá? Quero também, ó. Tem o QU aqui de mesma sílaba. Duas vogais, duas sílabas. Se tem dígrafo QU, GU, ou então os dígrafos com H, na mesma sílaba. Tá legal? A outra observação são as consoantes mudas e os encontros consonantais. O que são consoantes mudas? São consoantes que não têm vogal a seguir. Normalmente, na língua portuguesa, a gente tem consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal, não é isso? A gente tem visto aqui os exemplos, olha, ni, nho. Então tem consoante e vogal, consoante mesmo que dígrafo e vogal. Aqui começa com vogal, mas depois vem consoante e vogal, né? Consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal. Normalmente o andamento, né, da língua vai promover esse rodízio entre consoantes e vogais. É um, depois o outro, depois o outro, depois o outro, né? Mas quando a gente tem as consoantes mudas, a gente tem, por exemplo, aqui no caso do advogado, a gente tem vogal, consoante, aí deveria ter uma vogal, mas não tem. Ou seja, a vogal aí é muda. A gente até tem o sonzinho, mas a gente não escreve esse som. Algumas pessoas escrevem, falam advogado, advogado, né? Mas efetivamente esse D é mudo. Ou seja, ele não tem som vocálico associado a ele. Então, o certo seria advogado, né? Não advogado. Não tem I, então a gente fala advogado. Mas por que a gente fala advogado? Porque a força da língua é vogal, consoante, vogal, consoante, vogal, consoante. E aí, na hora que a gente tem vogal, consoante e não tem a vogal, a gente coloca. A regra diz que não é para colocar, mas o povo não está nem aí para a regra, né? O natural é fazer a troca entre vogal e consoante, e o povo faz, e a gente faz assim mesmo, né? Porque é o correto, quer dizer, é o correto segundo o que a língua nos mostra, né? Mas, para a norma culta, existem ainda esses resquícios lá de muitos anos atrás, e, portanto, essa consoante é chamada de consoante muda. Ela não tem vogal depois dela, tá? Quando isso não acontece, ela fica grudada na vogal anterior. Então, advogado. Reparem, eu tenho 4 vogais, A, o O, A e o O. Então, cada consoante vai ficar com uma vogal. A, D, V, O, G, A, D, O. Tá? Aspecto. A gente fala aspecto, né? A gente pega esse C e faz o dígrafo, né? Que, para depois jogar o to, né? Mas efetivamente
não existe, segundo a norma padrão, nenhum som vocálico depois desse C, depois desse som de que. Então é aspecto, só que a gente vai escrever aspecto. Tá legal? Então esse PEC aqui é mudo também, fica na sílaba, né? Ele não compõe a sílaba posterior. Não é aspecto, não, é aspecto. Tá? Ele fica na sílaba anterior. Como o A também ficou na sílaba anterior, tá? Encontros consonantais, normalmente a gente lembra dos encontros consonantais como DR, né? TR, PR, BR, ou então BL, TL, né? Então a gente, quando pensa em encontro consonantal, a gente pensa nos encontros com algumas consoantes mais o R ou algumas consoantes mais o L. Mas encontro consonantal, ora, o nome está dizendo, é um encontro de consoantes. Então, em pneumonia, eu tenho duas consoantes que se encontram, o P e o N. Isso também é um encontro consonantal. E assim como o TR, o BR, ou o PL e o, sei lá, DL, assim como eles ficam na mesma sílaba, o P e o N vão ficar também. Então, pneumonia é o encontro consonantal, o encontro consonantal fica junto. Se a gente coloca aqui uma vogal, vou colocar aqui um U, isso daqui não forma uma sílaba, né? De trabalho, de pluma, formam sílabas, né? Então, o pneu vai formar sílaba também, tá? E aqui, a gente não fala digno, a gente fala digno. Então, esse G, assim como as outras letras, assim como o D, assim como o C, esse G vai ficar mudo e, por isso, vai grudar na sílaba anterior, tá? Muita gente até escreve digno, por aquilo que eu já disse, a tendência da língua é essa, né? Mas não é a norma culta. Segundo a norma culta, esse G é mudo, não tem vogal depois dele, e, portanto, ele fica grudado na sílaba anterior. Ok? Bom, para a gente terminar, a observação 3 diz respeito aos prefixos e aos radicais. O que são prefixos? Prefixos são partes de palavra que não existem sozinhos na sílaba, mas eles têm significado. Por exemplo, você tem a palavra feliz. Aí você quer dizer que a pessoa não é feliz, você vai acrescentar uma parte, um morfema, né, como a gente diz, um elemento mórfico. A gente vai acrescentar uma parte a esse feliz que traz a ideia de negação. Então, se a pessoa não é feliz, ela é infeliz. Esse prefixo in traz a ideia de não. Então, tem o feliz e o não feliz. O feliz e o infeliz. Tá? Então, essa palavra que a gente coloca antes, essa parte de palavra que a gente coloca antes do radical, é que a gente chama de prefixo. Tá bom? Então, olhem só. Absurdo, na palavra absurdo, ou na palavra abrupto, que está aqui embaixo também, ab é um prefixo. Esse ab é um prefixo. Né? Esse ab significa abaixo de. Tá? E aí, quando se tem, mesmo que ele tenha tido mudanças de sentido ao longo, né, da evolução dele, desde o latim até aqui, ele ainda mantém a forma junta. Então, esse ab, ele vai estar sempre junto. Tá? Um abnegado, enfim, esse ab vai estar sempre junto, a gente não vai separar o ab. Tá? E o ab é um prefixo que volta e meia os concursos usam, porque a nossa tendência é colocar a vogal numa sílaba e o B na outra sílaba. Então, reparem só, absurdo, aí aqui tudo bem, tem vogal com vogal, né? Então, você faz absurdo. Pronto, não tem aqui o menor problema, né? Agora, quando junta com abrupto, o que acontece entre esse B e esse R? Parece que é um encontro consonantal, não parece? Ó, BR. BR como braço, BRA, né? Então, parece que é um encontro consonantal. Então, como é que as pessoas tendem a separar essa palavra abrupto?
as pessoas tendem a separar assim, ó, abrupto. É assim que as pessoas tendem a separar. Abrupto. Só que isso está errado. Por que isso está errado? Porque o AB é um prefixo, ele não vem separado, não. Ele tem que vir grudado. E aí, por isso é que volta e meia cai em concurso, porque as pessoas acham que é de uma maneira e é de outra, né? Porque as pessoas não lembram ou não sabem que esse AB é um prefixo. Então, AB é um prefixo e depois vem a palavra rupto, que rompe, né? Rupto. Olha o P mudo. P mudo grudando na sílaba anterior, como a gente já falou, né? Então, AB, rupto. Pronto. É assim que a gente separa, faz a separação quando a gente tem o prefixo a. AB, tá? Então, qualquer palavra que seja AB alguma coisa, esse AB vai ficar junto, tá legal? Mas isso não acontece com outros prefixos, não. Então, por exemplo, aqui, ó, transatlântico. Transatlântico, a gente imagina, trans é um prefixo, por quê? Porque atravessa o Atlântico, né? Então, trans é um prefixo que significa isso, né? Que atravessa. E aí, naturalmente, a gente diria que a separação é transatlântico. Pois é, não é não. Sinto muito decepcionar vocês. Não é. A gente vai separar transatlântico no tran. Então, transa. Olha que coisa bizarra. Concordo com vocês. Isso é maluquice, concordo. Mas é assim que está registrado no dicionário. Então, a gente tem que decorar. Aí vocês vão dizer, mas por que o AB fica junto e o trans não fica junto? Porque a gente sabe que ortografia é convenção. Não é arbitrário, não tem uma lógica, né? Então, a lógica que vale para umas coisas não vale para outras coisas. Então, ortografia, gente, tem que pesquisar, tem que decorar, tem que ter boa memória para saber como é que escreve, fazer questões para ir fixando as palavras que mais aparecem nos concursos. É assim que a gente vai fazer. Tá legal? Então, aqui, ó, transatlântico. Vai ficar assim mesmo. Tran de um lado e o S do outro. O resto vocês já conhecem. Atlântico. A gente tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5 vogais, 5 sílabas. Tá? É uma palavra polissílaba. Desavisado. Também, olha, des é um prefixo que tem o mesmo sentido do in. Então, se você tem uma pessoa avisada, uma pessoa esperta, uma pessoa que presta atenção nas coisas, né, que está avisada das coisas, está precavida, e tem o desavisado, quer dizer, aquele que não sabe de nada porque não foi avisado e aí não está sabendo de nada, né? Então, esse prefixo des significa não. Então, desavisado deveria ser o não avisado. Ora, seguindo a regra do abrupto, como é que a gente deveria fazer? Desavisado. Também não, gente. A gente vai seguir a regra do transatlântico. O S vai passar para a sílaba seguinte. Aí vocês já pensaram assim, ué, mas de novo o S passa para a sílaba seguinte? Pois é. Os prefixos que tem esse S aí, o S passa para a sílaba seguinte. Então, ó, desavisado. Essa forma aqui é a forma que está registrada no dicionário como correta. Tá bom? Em hipertensão, o prefixo tem 2 sílabas, né? Hiper. Então, aqui não tem menor problema. O prefixo tem 2 sílabas, a gente já separa, tem 2 vogais, então hiper, pronto. Tensão. A gente separa igualzinho, não causa o menor problema, tá? Mesma coisa, pseudociência, ó, pseudo. A gente já sabe que esse E aqui é a vogal, o U é a semivogal. Então fica numa sílaba só, pseudo. E aí depois, ciência, cada um numa sílaba, né? E psicanálise também, olha, o psique, também acontece a mesma coisa do que o trans e que o desavisado, ó. O psi fica numa sílaba e o C vai para outra para não ficar psique, análise, né? Então, a gente tem o psi e o A se junta com o C que sobra lá do prefixo psique,
né, de psiquiatra, psicanálise, psicologia, né? Então esse C vai ficar sempre grudado na sílaba da frente. Tá legal? Bom, de divisão silábica, tá bom por isso daqui, mas vocês não, por hoje, né? Mas, por agora. Mas vocês não deixem de completar esse conteúdo da divisão silábica com o de encontros consonantais, de dígrafos, de palavras polissílabas, com as outras, os outros conteúdos relacionados à questão da sílaba. Tá legal? Até a próxima!